5º Congresso Nacional de Educação Católica da ANEC. Inovação, sustentabilidade e humanismo solidário. Ao meu lado, a professora Viviane Mosé. Professora, nós vamos falar sobre tecnologia e inovação e eu já vi que um dos temas da sua palestra é a cultura maker, né? Que hoje está tão presente aí nas escolas. Mas aí nós gostaríamos de saber como essas novas formas de aprendizado, professora, podem auxiliar tanto o professor quanto o aluno em sala de aula. Então, nós temos hoje um novo aluno, uma nova sociedade, novas mídias, novos modos de existir, né? E isso exige uma nova educação. Então, quando a gente fala em educar, a gente está falando de ação. Então, a gente está falando de trabalho. Antigamente, a gente educava para o trabalho, para o mercado. Hoje, o nosso desafio é educar pelo trabalho, por meio do trabalho, que é por meio da experiência. Os alunos, meninos e meninas, eles não querem mais aprender algo que seja para um vestibular ou para um dia utilizar. As pessoas precisam de um conteúdo que as faça viver melhor. Todo mundo precisa viver melhor. Então, o grande desafio do século XXI é a própria vida. Valorizar a vida, conseguir viver. Nós temos índices de depressão, de suicídio, de automutilação, né, altíssimos. A gente já vive no Brasil situações de terrorismo dentro da escola. Então, a escola precisa entender que ela é um espaço de vida. E vida se faz por ação, né? Esse é o novo momento da escola e da educação. Uma escola que nos ensine ao bem-estar, que nos ensine a viver melhor. Professora, em muitas escolas, vemos a movimentação quase que urgente de investir em novas tecnologias, novas metodologias de ensino que sejam atrativas aos alunos que hoje são alunos realmente multitelas. Você acredita que exista uma forma ideal, uma metodologia ideal que possa realmente abraçar essas inovações, que possam abraçar essas novas tecnologias, mas sem deixar a essência da educação de fora? Sim, um modelo único não, mas tem muitas maneiras de fazer isso. E a gente já sabe isso no Brasil. O Brasil tem excepcionais experiências de novas metodologias. Então imagina que um garoto, uma garota tem acesso à internet, porque todos temos, né? E você tem aulas excepcionais, aulas visuais, aulas auditivas, né? Então você pode entrar num corpo humano com uma microcâmera. Um professor em sala de aula dando aula num quadro negro com giz e lousa, isso já não atrai os alunos, né? Então, nós temos muitas possibilidades de interferir na sala de aula. Aquele aluno passivo nunca foi um benefício nem para ele, nem para a educação, né? Estar passivo esperando o que o professor tem a dizer. Então, o que era a melhor escola? Era a escola que tinha os melhores professores, que davam as melhores aulas. Hoje não pode ser isso, porque as melhores aulas estão no YouTube. É um fato. Por quê? Porque são aulas de professores americanos, ingleses, brasileiros, né? Tem todo tipo de professor no mundo inteiro, legendado. Então eu, como uma professora brasileira, não quero competir com os professores do mundo inteiro. Eu não quero dar a melhor aula. Eu quero ser a melhor provocadora do processo de aprendizagem. Então educar hoje é provocar no aluno a vontade, primeiro, de viver, de valorizar a vida, de valorizar o outro, de se relacionar e ter vontade de existir em sociedade. Quando você quer viver em sociedade, você luta por alguma coisa, luta para melhorar o dia a dia das pessoas, para diminuir a desigualdade social, para diminuir o preconceito, para que a gente viva melhor. Então, esses são os profissionais, os médicos, os dentistas, os advogados, né, os professores. Então, estudar e aprender uma profissão para agir no mundo. Então, a escola tem que estar no mundo, o mundo tem que estar na escola. Isso é a cultura maker, na verdade. É a cultura da ação. Nós todos somos seres que nasceram um dia e um dia vão morrer. Nós temos uma experiência no mundo. Essa experiência tem que estar cheia de vida, de alegria, de ação, de ânimo, né? E de decisão, de eliminar os impasses que a gente tem e produzir uma sociedade melhor, né? É ação, não tenho dúvida nenhuma, que a gente precisa na educação hoje. Professora, apesar de tudo isso, de realmente precisarmos de ação, você como educadora sabe o quanto isso é necessário. Porém, ainda vamos encontrar alguns professores, alguns educadores que se sentem ameaçados com essas novas tecnologias, ameaçados pela possibilidade da inovação. Você acredita que de alguma maneira as novas tecnologias, essa cultura da inovação, essa cultura maker pode tirar o espaço do professor da sala de aula?
Pode existir um futuro sem um professor em sala de aula? Não, de jeito nenhum, é impossível, porque estudar e aprender é trocar. Não existe aprendizado isolado. Existe, mas é limitado. Você está limitado quando você aprende sozinho. Tem um ponto em que você precisa trocar. E essa troca é fundamental que seja presencial, né? As pessoas discutem, se emocionam. É bom ver o outro emocionado ou irritado. Um debate faz muito bem. Agora, é importante, professores, fundamental, que a gente entenda que o nosso papel é outro. Eu não sou detentora do conhecimento, porque o Google tem muito mais conteúdo que eu, e eu não vou competir com o Google. Então, o professor tem que abrir mão do seu papel de ordenador máximo, sabe? De instância máxima. O professor era a instância máxima em sala de aula, mas hoje a sala de aula está atravessada pelo mundo, que são as novas mídias e a internet. Então, o professor tem que ser não aquele que sabe tudo, mas aquele que se interessa por tudo. Esse professor vai ter lugar sempre no coração dos alunos, dos pais, das famílias, dos gestores, do Estado, das empresas. Mas o professor que ainda quer exercer poder pelo conhecimento, ele vai ser destronado pelo seu aluno. Agora, pela experiência, não. Não tem um aluno em sala de aula que tenha mais conhecimento do mundo, do todo, do universo de conteúdos do que um professor. Então, você tem um aluno que sabe muito mais que o professor um tema, mas no geral é o professor. Então, quem é o professor? Quem articula os saberes. Esta maestria, essa grandeza é um papel maravilhoso. É como se nós, professores, não tivéssemos com as novas mídias perdendo. Pelo contrário, nós estamos ganhando um lugar superior. Agora os alunos podem acessar os conteúdos e nós somos aqueles que vamos provocar esse conteúdo, fazer com que ele produza, sim, conhecimento e novos saberes. Professora, muitíssimo obrigada. É claro que nós gostaríamos de falar muito mais, mas o nosso tempo já esgotou, porque você tem uma palestra, não é isso? Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada de coração. As suas palavras, a sua fala é super, assim, empolgante, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, um prazer estar com vocês e até breve.